que a gente vai migrando agora aos poucos da anatomia para o movimento desses dentes que nós já nomeamos e nós vamos falar das classes ou dos tipos de oclusão. Então, a primeira informação é você saber que ocludir os dentes é o mesmo que fechá-los, tá bom? Oclusão dentária é o ato de pressionar uns dentes contra os outros, tá bom? Uns contra os outros, principalmente o movimento de trazer a mandíbula para cima, né? Uma vez que a gente entende que a mandíbula é a porção móvel de todo esse sistema, né? A maxila ela fica presa. Então a mandíbula vem e sobe através dos músculos que são os oclusores, né? Temporal e pterigóide medial principalmente. Então a gente tem esse fechamento de boca, nós damos o nome de oclusão. E a oclusão ela é um fenômeno dentário intercuspidário, tá bom? Guardem isso, a oclusão humana ela é um fenômeno dentário intercuspidário, tá bom? Intercuspidário. Então, uma intercuspidação é essencialmente uma oclusão, né? Eu espero que você entenda intercuspidação como relacionamento dessas cúspides, né? De uma cúspide com a outra, assim como o relacionamento interpessoal de uma pessoa com a outra, relacionamento interempresarial de uma empresa com a outra, que nós temos duas cúspides em interação, tá? E pra gente falar agora das classes ou dos tipos de oclusão, a gente só tem que saber se essas cúspides estão se relacionando da maneira como deveria, da maneira como a gente classifica como adequada aí para o nosso sistema. Tudo bem? E talvez você esteja se perguntando por que um fisioterapeuta tem que saber de como o paciente fecha e abre a boca, como está o relacionamento entre o dente de cima e o de baixo dele, né? E acontece que uma avaliação fisioterapêutica boa e completa, ela tem um momento da avaliação destinada unicamente para isso aqui, tá bom? Para as disfunções de oclusão. Se você conhece a nossa escola de posturologia integrada, me acompanha nas redes sociais, você sabe que a gente teve um curso nesse ano aqui em 2019, o curso de posturologia integrada na cidade de Belo Horizonte, e o segundo módulo do curso de posturologia integrada destina-se só a isso aqui, tá bom? A gente fala de disfunções oculares no segundo módulo e disfunções de oclusão. Beleza? Então é um momento do curso ali, da formação do fisioterapeuta destinada somente a esse ensinamento. E no curso a gente consegue ver umas coisas incríveis, tá bom? Os pacientes que chegam ao consultório com uma báscula aqui na cintura escapular, então o paciente está com o ombro caído, então a gente dá uma olhada nos dentes, coloca um cálcio no dente aqui em um dos lados, né? Então na hora que ele morde o cálcio, fecha a cadeia, o ombro dele faz isso, ó. Alinha o ombro, tá? Por causa de um alinhamento oclusivo, né? Um alinhamento de oclusão, a gente alinha todo o sistema, então o ombro faz isso, o quadril faz isso e as coisas se ajeitam, tá bom? Porque o nosso corpo, a gente aprende isso na profissão, né? Na fisioterapia, ele é formado por cadeias musculares, né? São sistemas totalmente conectados ali que estão em interação o tempo inteiro. Enfim, então agora para falar das classes de oclusão, a gente precisa entender esse momento aqui. Isso que eu coloquei no quadro é como se fosse um corte coronal da minha face aqui, bem rente ao meu primeiro molar. Então depois de fazer esse corte, eu tiro a parte da frente e eu estampo o resto aqui no quadro. Tá bom? Então a gente vai ver, uma vez que nós olharmos para o meu dente, algo parecido com isso. Tá bom? O primeiro molar, lembra-se que o corte foi feito bem rente ao primeiro molar. O primeiro molar superior em interação com os dentes de baixo, né? Por que o primeiro molar foi o cara selecionado aqui para o meu desenho e para o meu exemplo? Porque o dente, primeiro molar, nos seres humanos, ele é chave de oclusão. Isso significa que ele é o cara que vai nos mostrar como está a oclusão do nosso paciente, daquele indivíduo. Ele vai nos contar a qualidade do fechamento de boca daquela pessoa. Tá bom? Da oclusão daquele indivíduo. E a gente lembra que a oclusão é uma intercuspidação. De qual dente? Qual é o dente chave de oclusão? O primeiro molar é o dente 16, 26, 36 e 46. Tá bom? Então as coisas vão fazendo sentido nesse momento, né? Então vamos lá. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré e molar primeiro. É o dente 16. 26. Tá bom? Então a gente coloca aqui, ó, chave de oclusão. Onde que eu vou escrever? Beleza, então tá aqui para vocês, não se esqueçam disso, é muito importante porque
Para a gente conseguir definir ou dar a classificação daquela oclusão que nós estamos vendo, a gente precisa usar a nossa chave. Tá bom? A chave é o elemento aqui de todo esse sistema que vai nos dar segurança para definir aquela oclusão. É possível sim a gente ter uma noção do que nós vamos encontrar aqui dentro da boca, olhando para o paciente. Nós vamos ver que algumas das classes de oclusão que existem aqui, elas criam sim uma característica física facial marcante, mas para bater o martelo eu preciso olhar para a chave, tá bom? Primeiro molar. Então, começando a falar das nossas classificações de oclusão, vamos começar pela primeira, né? A primeira delas é aquela classificação que a gente chama de ideal, né? Aquela que a gente quer encontrar em todos os nossos pacientes. É a classificação do tipo 1 e ela se chama classificação de oclusão neutra ou classificação de oclusão normal. Portanto, neutrooclusão ou normooclusão, tá certo? E quando a gente fala de normalidade ou de neutralidade, nós estamos falando que os dentes eles se relacionam da forma como deveriam, da forma como nós esperamos. E que forma é essa que nós esperamos em um paciente de classe 1, uma mordida neutra ou normal? Veja bem, o ideal é que as chaves superiores e inferiores, ou seja, maxilar e mandibular, estejam em contato, em interação predominantemente. Então dá uma olhada nessa imagem. A gente vai ter os primeiros molares se encontrando, tá bom? Se encontrando, e a gente tem também um pouco do nosso molar maxilar, do nosso primeiro molar maxilar, em contato, encostando também no segundo molar mandibular. Vocês conseguem ver isso? Esse é um padrão comum, a gente vai encontrar em mais de um tipo de classe de oclusão e é chamado, esse padrão pelo qual os dentes se relacionam é chamado de dente dois dente, tá bom? Oclusão ou mordida dente dois dente. É dente dois dente porque é exatamente o que acontece, né? Os dentes eles se relacionam no momento em que eles se encontram, a parte de cima e a parte de baixo, eles se relacionam em trios, né? Independente do dente que você use como referência, no momento em que a mordida, a boca se fechar, você vai ver esse dente de referência se relacionando com outros dois dentes antagonistas, né, lá do outro lado. Então, portanto, se chama dente dois dente. O que a gente tem que saber agora é qual que é o trio definido como normal ou como neutro, né? E o trio é exatamente esse que eu falei. Se você pegar como referência o primeiro molar superior, ou o primeiro molar maxilar, você vai ver ele se relacionando com o primeiro molar e o segundo molar mandibular. Se você usar como referência a chave de baixo, ou seja, o primeiro molar mandibular, você vai ver ele se relacionando com o primeiro molar maxilar e o segundo pré-molar. Você está vendo isso na imagem? Beleza? Então essa é uma mordida de classe 1. Dente dois dente, é o que a gente espera ver, um dente se relacionando com outros dois dentes antagonistas, tá bom? Chamada neutrooclusão ou normooclusão. Beleza? E o que acontece? Eu não sei se vocês estranharam, eu quando estava estudando essa matéria eu achei muito estranho, porque no momento em que a mandíbula ela se fecha e ela se encontra com a maxila, a mandíbula ela fica na parte de trás, ou no fundo da boca. Vocês entendem? Os dentes maxilares eles ficam à frente dos dentes mandibulares. Então eu pensei que quando eu estivesse usando como referência a minha chave maxilar, que é o primeiro molar maxilar, ele estaria em contato no momento da oclusão com o primeiro molar mandibular e o segundo premolar. Porque eu pensei, ora, se a maxila fica à frente da mandíbula, se os dentes maxilares ficam à frente dos dentes mandibulares, logo, quando eu estou usando a referência superior, que é o primeiro molar superior, ele vai estar à frente. Então ele vai estar em contato predominante com a chave inferior, mas estará anteriorizado, ou seja, esbarrando lá no segundo premolar, que é exatamente o contrário que acontece. Não é isso que acontece, vocês viram na imagem. Quando a gente usa como referência o primeiro molar maxilar, a gente vê ele naquela interação dente-dois dente, com o primeiro molar mandibular e o segundo molar mandibular. Então, ou seja, a mordida está recuada, mas como? Os dentes eles estão à frente dos dentes da mandíbula. Vocês entenderam como que isso é estranho? E conversando com a minha namorada de novo, que estudou muito sobre isso, ela contou que o problema é que os dentes maxilares, principalmente os dentes mais mesiais, que são os incisivos, centrais e laterais, eles são gigantescos, quando comparados com os dentes mandibulares, os nossos, é fácil você ver isso. Olhando para o espelho, você vê que os seus dentes
da frente aqui de cima, eles são muito maiores do que os dentes da frente de baixo. Então isso empurrou a nossa arcada superior lá para o fundo, né? Os dentes superiores foram empurrados para o fundo da boca. Por isso que a gente vê essa diferença, essa realidade aí de oclusão que foge da lógica, né? Quando a gente pensa nessa relação aí. Beleza, então guardado isso, a gente pode passar agora para a mordida de classe 2 e classe 3 para a gente finalizar o vídeo. Eu usei uma referência agora mais cedo, eu disse que alguns dentes estavam mais para mesial do que outros dentes, né? E o contrário de mesial, nesse tipo de referência que eu estou usando, é distal, tá bom? E entender esse tipo de classificação, esses dois nomes, vai ser importante, vai ajudar bastante quando a gente for falar das outras duas classificações de oclusão. Então vamos lá. Essa linha que eu tracei aqui para vocês, deixei bem marcado, para que fique claro do que eu estou falando, ela é uma linha imaginária que é traçada e ela passa entre os incisivos centrais dos indivíduos. Portanto, ela se chama linha imaginária mesial. Mesial tem a ver com meio, né, com centro. Então, quando a gente fala que um dente ele é mais mesial do que outro, por exemplo, o dente 33 ele é mais mesial do que o 34. Por que essa afirmativa ela é real? Porque o dente 33 está mais próximo da linha imaginária mesial do que o dente 34. E o contrário é verdadeiro. O 34 ele é um dente mais distal do que o 33, porque ele está mais próximo do fundo e, portanto, mais distante da linha mesial do que o dente 33. Tá bom, pessoal? Então, mesial faz referência à linha imaginária mesial, distal faz referência ao fundo do boca, a distância desses elementos da linha imaginária que foi traçada. Ok? Vamos passar para a segunda classificação, para o segundo tipo de oclusão. E é a oclusão de classe 2, tá bom? E ela é chamada de oclusão distal, ou então distoclusal. E o que vocês acham agora a partir dessa explicação que nós vamos encontrar nesse tipo de oclusão? Olhando para a nossa chave de oclusão, se isso que eu falei for real, muito provavelmente uma dessas chaves, ou a superior ou a inferior, ela vai estar mais distalmente, não é verdade? Vai estar lá para o fundo da boca, não é? Distal mesial. E é verdade, a parte móvel do sistema, que é a mandíbula, então, portanto, a chave de oclusão mandibular, ela vai estar mais para o fundo da boca, vai estar mais recuada. Então a gente vai ver um padrãozinho desse tipo aí. O primeiro molar, que é a nossa chave mandibular, ele não vai estar mais se relacionando agora com o segundo premolar e o primeiro molar maxilar. Ele vai estar se relacionando ou inteiramente e completamente com o primeiro molar maxilar, ou então ele vai estar até se relacionando com o primeiro molar maxilar e o segundo molar maxilar. Ele vai estar recuado, beleza? Ele vai estar lá para o fundo da boca e vai criar um padrãozinho. São aqueles dentes anteriores levantados, protusos. É esse formatinho aí de arcada que nós vamos encontrar, tá certo? Esse é um paciente classe 2 chamado de distoclusal. Tudo bem? É importante a gente olhar para a chave de oclusão para definir? Com certeza, olhando para o paciente a gente pode ter uma ideia. Dá uma olhada para esse paciente. Tá muito parecendo, pelo que a gente já sabe aqui, que ele é uma classe 2, não é? Mas a gente precisa bater o olho lá no molar e a gente vai encontrar então essas características. O molar, chave de oclusão inferior mandibular, vai estar recuado, vai estar mais distal do que mesial. Beleza? E agora vamos para a classe 3 de oclusão. É chamado de oclusão mesial ou então mesioclusão. E por que vocês acham que ela tem esse nome? De novo, o nosso dente, chave de oclusão, ele vai estar mais para mesial do que para distal. Olhando para o primeiro molar mandibular, a gente vai ver ele avançado, anteriorizado, quando comparado com o nosso ideal, que é a neutrooclusão. Então a gente vai ver o nosso primeiro molar mandibular não mais em relacionamento com o segundo premolar maxilar e o primeiro molar maxilar. Ele vai estar ou em relação total e incompleta com o segundo premolar maxilar, ou então vai estar entre ali o segundo e o primeiro premolar maxilar, vai estar lá na frente, anteriorizado. São aqueles pacientes com queixo para frente, desse jeito assim, ó. Assim, desse jeito, lá para frente. Tá bom? E também, esse é um paciente que a gente consegue definir vendo, né? A gente consegue definir não, perdão, a gente consegue especular ou ter uma noção do que a gente vai encontrar aqui dentro. Mas a definição, ainda que ajude bastante a análise visual, a definição vai ser feita só
olhando para a chave, tá bom? Vou ficar repetindo para vocês entenderem a importância disso aqui. Tem que tomar cuidado, porque a gente pode às vezes pensar que o paciente ele é neutroclusal, normoclusal, e quando a gente bate o olho na chave, a gente vê que ele é mesioclusal, tá bom? Esses dois eles se confundem muito. Então manda o paciente abrir, dá uma olhada nas chaves, na relação intercuspidária deles. Então a gente faz a definição aí da classe de oclusão, tá certo? Muito bem, para terminar eu vou falar só mais uma coisa para vocês, tá bom? É sobre uma relação dessas cúspides e desses dentes agora em um plano, em um corte coronal, não mais em uma vista lateral como aquela imagem mostrava. Então veja bem, tem uma coisa que é legal a gente saber, né, e entender, é que as cúspides, agora dessa forma aqui, visto de frente, elas vão ser identificadas em duplas, tá bom? Os dentes vão ter duas cúspides aqui, o dente superior, e duas cúspides aqui, o dente inferior. E a cúspide que está do lado da orelha e da bochecha, então veja, a orelha está aqui, ó. A minha orelha está aqui, e aqui na parte de dentro eu tenho a minha língua. A cúspide do lado da orelha, ou do lado da bochecha, é chamada de cúspide vestibular. E a cúspide do lado do palato e da língua é chamado de cúspide lingual, ou palatina. E numa oclusão normal, numa oclusão ideal, a gente vai ver sempre a cúspide maxilar lingual na fossa do dente mandibular, que é isso aqui que eu estou definindo. E o contrário, agora quando nós estivermos falando do dente de baixo, é real. A cúspide do dente de baixo que entra na fossa do dente de cima é a cúspide vestibular, que é isso que eu estou mostrando. Porque a intercuspidação acontece dessa forma aqui, não é? É a cúspide que entra na fossa ou na fenda do dente. Então, quando a gente estiver falando do dente maxilar, é a cúspide lingual que estará na fossa. Quando eu estiver falando do dente mandibular, é a cúspide vestibular que estará na fossa do dente de cima. Esse é um padrão comum. E um padrão incomum que a gente pode encontrar também, e a gente passa a chamar isso de desoclusão, né? Quando nós estamos falando de oclusão, a gente está falando de uma oclusão neutra, uma oclusão normal, classe 1. Quando nós estamos falando de distoclusão, mesioclusão, então oclusão cruzada, que nós vamos ver agora, a gente está falando de uma desoclusão. As coisas não estão do jeito que deveriam. Então, quando algo sai errado nessa vista frontal aqui, é quando essa cúspide mandibular vestibular, que deveria estar na fossa, ela não está mais, ela deixa de estar. Então, a cúspide lingual da mandíbula toma o seu espaço. Então, o paciente fica com essa mordida cruzada, essa mordida torta, que é característico, não é difícil da gente encontrar. Tá bom? Essa é a forma da gente identificar ela visualmente, quando a gente olha no plano frontal e a gente vê a cúspide lingual que deveria estar fora da fossa, a gente vê ela dentro da fossa. Beleza? Então isso aí mostra que a mordida não está legal. Uma outra coisa que o paciente vai relatar pra gente, ele vai falar assim: doutor, eu mordo muito a minha língua, eu tô mordendo demais a minha língua. Isso porque a cúspide lingual da mandíbula, essa cúspide aqui, ó, ela tem um papel de proteção, tá bom? Ela serve justamente para isolar a língua desse espaço aqui que fica entre os dentes. Ela impede que a língua entre aqui. Então, quando a mordida fica cruzada e a cúspide lingual passa a estar dentro da fossa, essa proteção aqui acaba. Né? E principalmente porque, na verdade, tem uma proteção nova, que é a cúspide lingual maxilar, só que como a língua está do lado de baixo, a proteção é mais efetiva quando ela é inferior, né? Então fica mais fácil da língua entrar entre os dentes quando a gente não tem essa cúspide aqui protegendo, tá bom? Então a gente vê o paciente relatando: caramba, doutor, eu mordo muito a língua, toda hora eu mordo a língua. Então você pede para ele dar o sorriso Colgate e você vê, a gente vê esse padrão aqui cruzado de oclusão. Tá certo, pessoal? Se alguma coisa do que foi falado hoje não ficou claro para você, não deixe de colocar as suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver todas elas. E se a aula que você viu aqui foi útil para você, dá um joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, com os colegas da sua faculdade, pode ser que ajude eles também. E com certeza me ajuda muito, não te custa nada, não deixe de se inscrever no canal também.
Beleza? A gente se vê nas próximas aulas. Obrigado por assistir até aqui. Até mais. Galera, um aviso rápido. Veja bem, eu tenho um curso online. Você sabia disso? Eu tenho um curso que te ajuda a ensinar na internet, a gravar vídeos para a internet. Então, eu acredito que você é uma pessoa muito interessante, tem bastante coisa para compartilhar, não é verdade? Coisa de todos os tipos, não é só dando aulas, ensinando sobre disfunções temporomandibular, sobre anatomia, fisiologia, nada disso. Se você é uma pessoa que tem coisas legais para falar, queria compartilhar com as pessoas e não sabe como fazer, eu te recomendo dar uma olhada no meu curso online. Eu vou deixar o link na descrição. Pode ser que seja útil, dá uma olhada. Uma outra coisa é que eu tenho um software muito legal para você conhecer. Se você é um estudante como eu, uma hora ou outra você vai precisar lidar com um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Esse software te ajuda a formatar o seu TCC inteiro, tá bom? Acrescentando as regras da ABNT no seu trabalho. Então é simples, você faz o trabalho em um documento de Word, depois você roda todo o seu trabalho no software e ele faz toda a configuração, toda a conversão daquele documento para as normas da ABNT. É muito útil e ele não custa nada, é baratíssimo compensado ao trabalho que você vai se livrar, tá bom? Também vou deixar o link na descrição, dá uma conferida. Até mais, tchau!